Quando eu ensinei para vocês o que era um candle, a gente comentou que o objetivo dele era poder mostrar para a gente o máximo de informações possíveis sobre a negociação daquele ativo, para que, interpretando essas informações, a gente pudesse ter uma visão melhor de qual que é o lado mais forte dentro daquela grande briga que forma o preço das ações. Então o candle vai ser uma ferramenta poderosíssima para mostrar para a gente qual a tendência mais provável para o preço das ações no curto prazo. E assim vai nos ajudar a identificar os pontos ideais para comprar e para vender uma ação. Dentro disso, o primeiro tipo de candle que a gente vai estudar são os candles de reversão. Tá? Esses candles eles vão mostrar para a gente que uma ação cujos preços estavam caindo pode voltar a subir, ou que uma empresa que tinha os seus preços subindo pode em determinado momento voltar a cair. Então ele vai mostrar para a gente momentos de inflexão do movimento prévio do mercado. Ou seja, a hora exata em que uma ação que estava caindo pode voltar a subir, ou que uma ação que estava subindo pode voltar a cair. E essa informação, quando combinada com o que vocês já aprenderam sobre suportes e resistências, já vai nos dar insights muito interessantes sobre bons pontos para comprar ou vender uma ação. Então vamos começar dando uma olhada no candle de reversão para a alta. Esse candle ele vai mostrar para a gente que uma ação que estava caindo pode, naquele momento em que esse candle surge, reverter as quedas e voltar a subir. Então, esse candle é como se fosse a foto do momento exato que uma bolinha de tênis está quicando no chão. Vocês já viram no replay de tênis? Na hora que a bola vem caindo, ela achata no chão e depois ela volta a subir, e se expande, e volta a subir. É exatamente esse momento que a gente quer capturar, um sinal de que o mercado está quicando naquele patamar e se preparando para voltar a subir. Agora, como que eu identifico esse candle? Bom, o candle de reversão para alta tem como principal característica que a gente vai buscar observar uma sombra inferior longa. Vocês lembram o que a sombra inferior significa? Ela mostra pra gente aonde foi a mínima para a ação naquele dia, ou naquele período que o candle está representando. Então, se uma ação formou um candle com sombra inferior longa, isso mostra pra gente que antes de fechar o candle, a ação se valorizou bastante em relação à sua mínima. Concorda? Então, por exemplo, vamos supor que a mínima do candle foi em R$10. Se ela fez uma sombra inferior longa, isso quer dizer, por exemplo, que ela fechou em 10,30, vamos supor. Ou seja, o papel marcou uma mínima, mas houve a reentrada da pressão compradora e os preços subiram antes daquele candle ser fechado. Agora vamos tentar entender o que isso significa do ponto de vista da lógica de mercado. Se o ativo se valorizou muito em relação à sua mínima, isso mostra que, em algum momento, enquanto aquele candle estava sendo formado, a força compradora voltou a se tornar preponderante e isso fez com que os preços se recuperassem em relação à mínima. Conseguem ver então que isso é um sinal de força da pressão compradora? Que o mercado tentou cair, mas a força compradora, os compradores entraram de novo naquela briga, viraram o jogo e fizeram com que os preços fechassem bem acima da sua mínima. E aí, se a gente combinar isso com o que a gente aprendeu sobre suporte, para pensar se isso tiver acontecido próximo de um suporte. Esse candle estaria mostrando para a gente que realmente em cima daquele suporte, onde a gente esperava que tivesse muita gente querendo comprar a ação, realmente a força compradora está entrando, muita gente está comprando a ação naquele patamar e isso está fazendo com que quando os preços chegam lá, o ativo não consiga continuar caindo, forme uma mínima e depois volte a subir em seguida. Então o mercado que estava caindo realmente sentiu o suporte, a reentrada da pressão compradora, chegou até a tentar perder o suporte, mas houve a reentrada da pressão compradora, a força compradora voltou a se tornar preponderante, como era esperado em cima de um suporte, e se aquele candle fechou com uma sombra inferior longa, isso quer dizer que muito provavelmente a gente está vendo aquele momento em que o mercado vai quicar para voltar a subir. E por isso que um candle de reversão para alta é um padrão muito mais poderoso se ele ocorrer em cima de um suporte. Então, se o mercado forma um candle de reversão para alta em cima de um suporte, aí a gente tem um sinal muito importante de que o mercado realmente pode estar quicando naquele patamar, e que a partir de agora, com a reentrada da pressão compradora, os preços possam voltar a se valorizar. E pensando assim,
não seria uma oportunidade muito interessante de se comprar uma ação quando ela forma um candle de reversão para alta em cima de um suporte? Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos práticos de oportunidades que a gente realmente recomendou aos clientes do Toro Radar e que se tratavam de momentos em que o mercado testava um suporte e formava um candle de reversão. Olha esse exemplo aqui de DPV3, Odontoprev. A empresa tinha formado uma zona de suporte aqui em 9,15, né? Vejam que a gente teve um fundo anterior nesse patamar sendo formado ali em agosto de 2012. E depois o mercado vem testar esse suporte e forma ali um candle de reversão. Vejam a sombra inferior longa e como que isso demonstra que realmente naquela zona de suporte houve uma grande reentrada da pressão compradora. Reagindo a isso, a gente montou uma compra, os clientes do Toro Radar foram comunicados em tempo real e vejam como que o mercado realmente quica nessa zona de suporte. Deixa eu passar os dias aqui. Vejam que, olha, alguns dias depois a gente já tem uma alta do mercado de quase 8%. Bom, vamos dar uma olhadinha em outro exemplo na Vale do Rio Doce. Vejam como que nessa zona de 30 e 80 a gente tinha um suporte também bem consolidado. Como vocês já aprenderam, ele havia sido identificado pela formação de um fundo anterior nessa faixa de 30 e 80. Vejam como que o mercado reage se valorizando de maneira muito significativa nos dias seguintes. A gente tem, logo nos pregões seguintes, quase que 6% de alta, chegou ali a 7% de alta para o mercado. É claro que o candle de reversão ele não significa que o mercado vai subir para sempre. Ele demonstra para a gente que naquele ponto existe uma grande chance de que o mercado esteja quicando para interromper as quedas e voltar a subir. Assim como a gente comentou no exemplo da bola de tênis, quando ela quica, isso não quer dizer que ela vai subir para sempre. Pelo contrário, a tendência é de que ela volte a cair. Mas naquele momento em que ela toca o chão, existe uma probabilidade imensa de que ela volte a subir, mude a sua trajetória de queda, e isso no mercado de ações vai nos trazer excelentes oportunidades de entrada. Já o candle de reversão para baixa, ele é exatamente o contrário do candle de reversão para alta. Ele mostra para a gente que uma ação cujos preços estavam subindo, agora pode voltar a cair no curto prazo devido à reentrada da pressão vendedora. E para identificar esse momento, a lógica é a mesma do candle de reversão para alta. Nesse caso, a característica principal do candle de reversão para baixa é uma sombra superior longa. Por que isso? Porque a sombra superior longa vai mostrar que, depois de formado a máxima para os preços, a força vendedora naquele patamar fez com que os preços voltassem a cair, que é a mesma lógica que a gente tinha comentado no candle de reversão para alta. Só que agora, ao invés de ser a força compradora entrando, é a força vendedora entrando. Então o mercado estava subindo, formou uma máxima, força vendedora voltou a bater mais forte e aí os preços voltaram a cair. Quando eu estou falando de força vendedora, eu estou falando de gente entrando querendo vender aquela ação. E se isso aconteceu próximo de uma resistência, o que esse candle estaria mostrando para a gente é que realmente, naquele patamar de resistência, existe muita gente querendo vender a ação naquele patamar de preço e por isso, quando os preços chegam lá, o ativo não consegue continuar subindo. Ele forma uma máxima e depois volta a cair em seguida. Então é um sinal forte de que o mercado realmente pode estar prestes a voltar a cair devido à reentrada da pressão vendedora. Pensando assim, quando a gente tem um candle de reversão para baixo acontecendo em cima de uma resistência, normalmente eu tenho um momento muito interessante para eu realizar os lucros e botar o dinheiro no bolso. Por quê? Porque se eu estou comprado naquela ação e ela formou esse candle de reversão em cima da resistência, isso mostra uma grande chance de que, pelo menos no curto prazo, os preços possam apresentar uma correção. Vou mostrar um exemplo então de um candle de reversão para baixo. Vamos supor que o candle abriu a R$10, fez uma máxima em 10,20 e depois fechou o pregão em 9,95. Vocês conseguem ver como isso forma uma sombra superior longa? Essa sombra mostra que, em relação à máxima, houve uma reentrada da pressão vendedora. Bom, vou mostrar agora alguns exemplos para vocês de oportunidades de realizar lucros que a gente teve em momentos que houve a formação de um candle de reversão para baixa em cima de uma resistência. Olha esse exemplo de Vale. A gente vê que o mercado vinha subindo, forma um candle de reversão. A gente pode observar, inclusive, que esse candle de reversão foi formado em cima de uma resistência
E o que a gente vê depois é o mercado corrigindo, refletindo exatamente aquela reentrada da pressão vendedora que o mercado pôde sentir na proximidade da resistência, né? E essa reentrada da pressão vendedora é demonstrada para a gente pelo candle de reversão para baixa, que pode ser facilmente identificado ali pela sombra superior longa que a gente teve naquele candle que tocou a resistência.